de Jesus. Nós estamos falando sobre Juízes 4, de 3 pessoas que talvez a gente ouve muito pouco sobre elas, que é Débora, Baraque e Jael. Já ouviu falar de Débora, Baraque e Jael? A Raiz colocando aqui, ó, a minha igreja também precisa ser renovada em Fortaleza. Que legal! Grande abraço aí, para os pastores da nossa IPR de Fortaleza. Preparado para o nosso devocional? Preparado? Deus usa elementos comuns e pessoas comuns para realizar seus feitos extraordinários na história. No exemplo de hoje, que vai inspirar o nosso coração com os aprendizados, quais são essas pessoas comuns que Deus usa para poder viver marcos extraordinários na história e para realizar marcos extraordinários na história? É o exemplo de Débora. Quem lembra aqui de Débora? Quem lembra de Débora aqui? Quem era Débora na Bíblia? Quando você ouve Débora na Bíblia, qual uma característica de Débora, qual a função que Débora exercia? Isso, Daniel. Deus usa elementos e pessoas comuns para realizar feitos extraordinários na história. Juízes 4. Então vou ler o trecho aqui de Débora. Juízes 4, 4-9. Vou ler o texto, eu li na terça-feira, vou ler de novo para a gente relembrar. Débora profetiza. Isso, o pessoal está colocando aqui, ó, juíza, isso mesmo, mãe. Débora profetiza, mulher de Lapidote. Olha aí, ela era profeta, ela era esposa, julgava Israel naquele tempo, e juíza. Então, 3 características de Débora aqui, ó, 3 ações aqui, atuações de Débora. Profeta, ela era uma profetisa, ela era esposa de um homem chamado Lapidote e era juíza, como muitos aqui colocaram. Olha aí. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, uma árvore, né? Ela atendia entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel, o povo, subia a ela em juízo, para ela poder. Mandou ela chamar Baraque. Baraque era um comandante de exército. Vem cá, Baraque, filho de Abinoão, de Qués de Naftali, e falou assim para Baraque: Baraque, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, um inimigo, Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então Baraque, quando ouviu isso de Débora, disse assim para Débora: Débora, se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Olha que Baraque fala para Débora. Ela entrega uma palavra para Baraque, que era o comandante do exército, para lutar contra uns inimigos muito perversos. E ele fala assim: Débora, se você for comigo, você que liberou essa palavra, se você for comigo, eu também vou. Mas se você não for, eu não irei. Você vai entender o que essa frase significa. Muita gente fala assim: nossa, esse Baraque era um covarde, só foi se a mulher fosse. Você vai entender o que está por trás disso aqui. A verdade é um princípio de honra aqui por trás, dentro da esfera do cargo que a Débora exercia. Então ela respondeu: certamente irei contigo. Olha como Débora era corajosa, gente. Certamente irei contigo, porém não será a tua honra de investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera, ou seja, entregará ao inimigo. E saiu Débora e foi com Baraque, e Deus entregou de fato aquilo que prometeu o inimigo, que estava oprimindo o povo nas mãos de Débora e de Baraque. Obrigado, Gilmara. Deus usa pessoas comuns para feitos extraordinários. Então, o inimigo, nós vimos na terça-feira, nós vimos que o inimigo, que carrega aqui o nome de Cícera, era do exército de Jabi. O inimigo era terrível, gente. Nós vimos sobre isso. Tinha um equipamento bélico de 900 carros de guerra, de ferro, como se fossem carruagens blindadas. Era maior em número, era maior em força. O texto diz no capítulo 3 que eles oprimiam cruelmente, eles eram realmente perversos. Eles não só escravizavam o povo de Israel, mas eles escravizavam de forma cruel. E ele já estava 20 anos oprimindo o povo de Israel. Aí Débora, essa mulher, o povo de Israel começa a clamar, a orar: Senhor, 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 clamor ativa os céus. E começa a despertar pessoas comuns na terra para poder ser instrumento de Deus para trazer vitória sobre o povo de Israel. Então, nós aprendemos na terça passada que em momentos de aflições a gente precisa aumentar a nossa vida de oração. Clamor, intensidade de oração.
Mas eu quero falar nessa manhã, sobretudo, com você, compartilhar quais são as marcas da graça que fazem pessoas comuns serem instrumentos extraordinários. Quais são essas marcas que permitem com que pessoas comuns se tornem instrumentos dos feitos de Deus, de resposta de Deus. Então eu já quero liberar sobre a sua vida. Provavelmente você é uma pessoa comum como eu aqui. Quem sabe nós temos aqui pessoas que são donas de casa, pessoas que são trabalhadoras aí, que trabalham no comércio, é uma vendedora, é uma manicure. Nós temos pessoas aqui que talvez são professoras, nós temos homens aqui que são funcionários, ou empreendedores. Nós temos pessoas aqui comuns diante dos olhos da sociedade. Talvez não são pessoas famosas, vamos assim dizer, aos olhos da sociedade. Não são famosas na terra, né? Mas são pessoas que andam com Deus, pessoas comuns. E a gente sabe que quando Deus ouve o clamor de um povo, Deus começa a levantar pessoas comuns para os feitos extraordinários. Deixa eu te dar um exemplo bem claro sobre isso, para que isso inspire o seu coração, de que você vai ser... Deus vai levantar nessa live, eu quero declarar em nome de Jesus, pessoas aqui comuns, fala eu? Sim, é você. Você vai ser o alvo de Deus para trazer respostas sobre situações. Eu quero declarar, pessoas aqui comuns, gente como a gente, vai ser levantado como resposta de Deus para ser solucionador, resposta de Deus, solucionador de Deus em ambientes que Deus vai te colocar. Seja na sua cidade, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua igreja. Você vai se posicionar como resposta e não problema. Então, se posicione nos ambientes onde você está como resposta e não problema. Débora, uma pessoa comum, uma mulher, que no contexto do povo de Israel, ser uma mulher, se tornar uma juíza, dar direções para um comandante de exército, isso seria completamente incabível diante de uma cultura como daquela época. Mas é Deus que nos surpreende, pessoas comuns. Então, primeira coisa que eu e você precisamos aprender no nosso espírito e receber do nosso espírito é que nós vamos nos posicionar diante de Deus e diante dos lugares que Deus está nos permitindo colocar como resposta e não problema. Seja a resposta nos lugares que você está e não problema. O que nós temos visto hoje é uma geração que está nos lugares se tornando problema e não resposta. O cara está na igreja, vou colocar dentro do contexto que eu vi, ele está no ministério, aí ele fica falando mal, fala mal do líder, fala mal do pastor, fala mal da igreja, não se envolve no ministério, está lá no grupo, vamos pôr, está lá no grupo do WhatsApp, quem pode servir? Falta a escala. O cara está se tornando um problema e não uma resposta. Então, Deus não usa pessoas que se posicionam como problemas, pessoas que se posicionam como resposta. Aí se você está lá no ambiente de trabalho e um problema é levantado e você não faz parte da equipe que soluciona o problema, você faz parte das pessoas que colocam pessimismo no problema. Realmente está difícil, começa está difícil. O fulano não valoriza mesmo não. Fulano não quer nada, também não vou me envolver. Falaram assim comigo, para com isso. Falaram de mim, agora também não vou me envolver. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É gente que se posiciona como problema e não como resposta. Dentro de casa, reclama dos filhos, reclama do esposo, reclama da esposa. Pessoas assim se posicionam como problema e não como resposta. Você nunca será um instrumento de Deus. Porque Deus não usa pessoas que se posicionam como problema, mas pessoas que se colocam como resposta. Pessoas são disponíveis. Deus não está de olho em pessoas que estão preparadas, mas pessoas que estão disponíveis. Entende isso? Entende isso? Você precisa, Deus não vai usar pessoas que estão preparadas, Deus não está olhando o cargo que você tem, Deus não está olhando o conhecimento que você tem para fazer você, não, esse eu vou usar porque ele tem um conhecimento tal. Não, muita gente que tem conhecimento não se torna resposta de Deus, porque é capacitada, mas não é disponível. Então Deus está chamando pessoas para serem disponíveis. Deus está à procura de pessoas disponíveis e não capacitadas para poderem ser instrumentos dele. Deixa eu te dar um exemplo, eu fiquei de dar um exemplo lá poucos minutos atrás. Por exemplo, quando Jesus vai escolher o time que vai espalhar o evangelho no mundo, o time que vai andar com ele, que vai espalhar o evangelho no mundo, quem que ele escolhe? Gente capacitada ou gente disponível? Me responde aqui. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha essa live para a gente poder ter mais pessoas como resposta de Deus nessa geração, nessa nação. Manda para a gente da sua família, manda para a gente da sua igreja. Jesus, a Gilmara respondeu aqui, a Ângela respondeu aqui. Um abraço, Rodrigão, Deus abençoe. Michele, um abraço, Deus abençoe. Olha só, Deus usa pessoas, não pessoas capacitadas. Deus usa pessoas disponíveis. Óbvio que pode ter gente que é capacitada
e que se coloca disponível. E aí vai casar as duas coisas. É uma pessoa capacitada, mas disponível. Mas o que rege a escolha de Deus não é gente capacitada. Quando Jesus vai escolher o time dele para poder espalhar o evangelho no mundo, ele não escolhe os mestres da lei, não escolhe os caras que já sabiam a Torá, as escrituras, o Antigo Testamento na mente, ensinava, que dominava já o Antigo Testamento, não escolhe. Ele não escolhe os escribas, que eram as pessoas que escreviam ali, ó, os escritos daquilo que era ensinado. Ele não escolhe os fariseus, que eram os camaradas que viviam de forma tão dedicada e restrita a detalhes da letra da lei, das leis de Deus. Ele não escolhe. Essas pessoas, inclusive, foram pessoas que colocaram Jesus na cruz do Calvário, porque tinham muito conhecimento, mas o coração estava empetrecido, como que um véu diante dos olhos, diante daquilo que Deus estava fazendo na história. Não aceitava Deus se mover através de gente comum. O que Jesus escolhe são pessoas disponíveis. Pedro e João estão trabalhando na pescaria. Eram camaradas que tinham uma empresa de pesca. Eles tinham uma empresa de pesca. Jesus olha para eles e falou assim: vem, segue-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o texto diz que imediatamente eles deixam as redes e seguem. Os camaradas dispostos a renunciar até mesmo a própria vida, ali o seu futuro, a sua segurança financeira para poder seguir. E Jesus faz isso. Ele passa na coletoria de impostos, um cara que é funcionário público como Mateus, ele fala: Mateus, vem e segue. Os caras imediatamente vão lá e seguiam Jesus, não arrumava desculpas. Aquilo que Deus dava como palavra, eles não ficavam cheios de argumentos, eles se colocavam como disponíveis para poder se mover. Deus escolhe gente, não é gente capacitada, é gente disponível. Deus não escolhe gente que se posiciona, que soma com a equipe, que dá problema, mas que se posiciona como resposta. Então, meu casamento está assim, seja você a resposta. Pare de transferir a resposta da mudança do ambiente do seu lar para o seu esposo. Comece a ser você a resposta. Seja você a resposta do seu ambiente de trabalho. Olha, está desafiador aqui essa meta. Em vez de ficar falando, reclamando da meta, falando que a meta está alta, vai colocar os seus joelhos no chão, vai buscar conhecimento. Fala: Jesus, revela para mim estratégias para que eu possa ser uma resposta de Deus para a prosperidade dessa empresa. E você vai ver Deus te honrando. José traz uma resposta para Faraó. Resposta para Faraó, uma resposta, uma estratégia, uma solução diante do governo. Mesmo o cara habitando lá na prisão, em vez de ele chegar na prisão, quando tiraram ele da prisão para interpretar um sonho, e ele interpretou o sonho fez sentido para Faraó, em vez de ele falar: olha, me liberta lá da cadeia, olha o que vocês fizeram comigo de injustiça. Não, ele só se posiciona como resposta. Ele só posiciona como resposta. E Deus vai lá, toca no coração de Faraó e falou assim: ó, você vai ser, justamente não tem ninguém melhor que você para administrar o Egito. Olha só, ele se torna governador do Egito, porque um camarada decide não usar a sua boca para ser problema, mas para ser resposta. Seja a resposta para esse ministério que você está. Seja a resposta: ei, Felipe, um abraço da Carol, Deus abençoe vocês. Seja uma resposta para essa empresa que você foi contratado. Seja uma resposta para a igreja que você faz parte. Seja um instrumento de Deus para aquilo que Deus quer fazer na história. Fala assim: eu vou ser um instrumento que o Senhor, eu me coloco diante do Senhor para ser um instrumento para trazer solução para essa situação. Seja você a resposta, porque Deus não usa pessoas capacitadas pela capacidade que tem, mas pela disponibilidade que apresenta. Deus não usa a pessoa pelo conhecimento que ela carrega, mas pela disponibilidade no coração que ela apresenta. Guarde isso no seu coração. Deus usa pessoas comuns para realizar os feitos extraordinários da história. Exatamente, a Angela colocou: já pensou se José tivesse dado de um coitadinho? Nunca teria chegado no palácio. Ele não chega lá com vitimismo, né, como expressão que coitadinho. Ele se coloca como resposta. Que você seja uma resposta para a sua cidade. Você seja uma resposta para o seu ambiente de trabalho. Você seja uma resposta para a crise conjugal que está enfrentando a sua casa. Pare de arrumar culpados. A gente é mestre em arrumar culpados. E Deus está procurando gente que se coloca como resposta. Agora, quer saber quais são as marcas?
Quais são as marcas, Janice, amém, glória a Deus. Quais são as marcas de pessoas comuns, que são instrumentos de Deus, né, que são usados por Deus para serem feitos extraordinários? Coloca aí, você quer ser essa pessoa que de fato vai se mover como disponível, como resposta? Primeiro, intimidade com Deus. Você nunca vai se posicionar como resposta de fato se você não andar de perto com Deus e carregar o coração que Ele tem. Carregar o coração de Deus, né? As verdades dos céus da sua vida, no seu coração. Juízes 4 diz que Débora era profetisa. Quem é um profeta na Bíblia? O profeta é aquele que ouve a voz de Deus e comunica a voz de Deus ao povo. No Antigo Testamento nós temos apenas aqui mais 3 mulheres chamadas de profetisa. Miriam, irmã de Moisés, né, ela é chamada de profetisa em Êxodo 15, 20. Ulda, em 2 Reis 22, 14 a 20, é uma profetisa. E uma mulher que provavelmente era esposa de Isaías, em Isaías 8:3, perdão, que era também uma profetisa. Então, a primeira marca de uma pessoa comum, que se torna a resposta para realizar os feitos extraordinários de Deus, quais é essa marca da graça? Intimidade com Deus. Então, se ela era uma profeta, ela era a pessoa que sabia ouvir a voz de Deus e conhecer a voz de Deus, porque ela falava aquilo que Deus mandava. O profeta é aquilo que fala o que Deus comunica. Então, se ela fala, é porque ela ouve a voz de Deus. Ela envia aqui uma mensagem detalhada para Baraque, fala: Baraque, você vai levar X pessoas, 10.000 pessoas, até o ribeiro, você vai subir, até o ribeiro tal, você vai para o monte tal, vai acontecer isso. Deus, ou seja, ela ouvia Deus, ela discernia a voz de Deus até nos detalhes, nas direções que Deus dava. Então, uma mulher que ouve a voz, que conhece a voz, que discerne a voz e que proclama a voz de Deus. Então, não há como uma pessoa dizer que... Não tem como você dizer que você tem intimidade com alguém que você não conhece nem mesmo a voz. Não tem como eu dizer que eu tenho intimidade com uma pessoa que eu não conheço a sua voz. Se a Lu me chamar aqui, tem mais pessoas aqui em casa, tem a Helena, tem uma pessoa que soma com a gente aqui limpando a casa nesse momento. Às vezes nós temos aqui uma pessoa cuidando da babá, cuidando da Helena, perdão. E aí, se todas essas vozes, se eu ouvir a voz da Lu, eu discerno a voz da Lu. Essa é a voz da Lu. Então, se eu me chamar aqui, Bruno, eu sei se é a Helena que está me chamando, se é a Lu que está me chamando. Por quê? Porque eu tenho intimidade com a minha esposa e com a minha filha. Por isso eu discerno a voz dela. Então não tem como uma pessoa dizer que tem intimidade com alguém se ela não conhece a sua voz. E aí a gente vê uma geração que gasta horas ouvindo, discernindo voz de youtubers, de tiktoks, mas não encontra tempo para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Então, uma geração que às vezes nós temos isso, uma geração que tem intimidade com o celular, mas não tem intimidade com a Bíblia, que é a voz de Deus. Uma geração, nós vemos que é uma geração extremamente promíscua, que tem intimidade com a namorada antes do casamento, mas não tem intimidade com Deus no secreto. Tem intimidade com a namorada no secreto, nos escondidos, mas não desenvolve intimidade com Deus no secreto. Então você quer ser uma resposta de Deus e se tornar um instrumento de Deus para ser resposta na sua casa, no seu ambiente de trabalho e viver esses marcos, esses feitos extraordinários, mesmo sendo uma pessoa comum, seja resposta. Seja resposta e desenvolva intimidade com Deus. E a intimidade ele requer tempo. Intimidade requer tempo. E essa mulher, além de ouvir a voz de Deus, se você ler Juízes, capítulo 5, ela compôs um cântico, ou seja, essa mulher, ela era uma pessoa que ouvia a voz de Deus e era uma adoradora, ela compôs louvor ao Senhor. Então, que anda em intimidade, você vai ver que a mulher que passa por uma batalha e compõe uma canção para Deus. Então, que anda em intimidade, carrega adoração e não murmuração nos lábios. Você quer saber se você é uma pessoa que está andando em intimidade com Deus? Você investe tempo para ouvir a sua voz através da palavra. Você quer saber se você é uma pessoa que cultiva intimidade com Deus? É quando você carrega adoração nos seus lábios, louvor nos seus lábios e não murmuração nos seus lábios. Essa mulher
Tem um capítulo inteiro de Juízes, capítulo 5, dessa mulher escrevendo um cântico que ela cantou para Deus. Uma mulher que ouvia a voz de Deus e uma mulher que carregava em seus lábios a adoração a Deus e palavras proféticas de Deus. Sem intimidade nós não teremos autoridade. Sem intimidade nós não teremos autoridade. Obrigado, Max, mais uma vez por tanta generosidade através dos selinhos aqui no Instagram. Deus te abençoe e prospere. Está fazendo sentido para você? Segunda marca da graça, para a gente caminhar para o encerramento. Segunda marca da graça de quem se posiciona como resposta. De quem é gente como a gente comum, mas que pela graça de Deus vive feitos extraordinários na história. Segunda marca, congruência na vida. Tá escrevendo aí? Intimidade com Deus. Segundo, congruência na vida. Ei, Jaque, que bom você aqui com a gente. Um grande abraço aí. Toda a família. Deus abençoe vocês. Congruência na vida. O que é congruência na vida? É você acreditar e viver a verdade que você carrega. Congruência na vida. Congruência é você acreditar e viver a verdade que você carrega. Olha só, Baraque, quando recebeu a instrução de Débora falou, Baraque, vai lá e faz isso, vai para a guerra, leva 10.000 soldados, sobe para o monte, Deus vai entregar esse inimigo, eu sei que é perverso o inimigo, mas o Senhor vai entregar esse inimigo nas suas mãos. Aí Baraque fala assim, ó, se você for comigo, Débora, eu irei, mas se você não for, eu também não vou. Se você, Débora, uma mulher que ouve a voz de Deus, for comigo, liberou essa palavra, eu vou, mas se você não for, eu não vou. Aí qual que é a resposta de Débora? Débora diz assim, certamente irei contigo. Olha só, Débora, uma mulher, uma esposa, que liberou uma palavra para um comandante de exército para ir para a guerra. E aí esse comandante de exército fala, se você for, eu também vou, mas se você não for, eu não irei. Ela fala, eu vou para a guerra com você, eu vou para a guerra e nós vamos vencer juntos essa batalha. Então Débora, ela libera uma palavra de instrução, né? E ela se insere nessa palavra. Ela vive na pele aquilo que ela anunciou. Ela coloca a pele, né? Ela coloca a pele envolvida, a sua vida envolvia, porque ela acreditava na mensagem que ela carregava. Tá? Oh, Jesus, olha aí, isso aí, ó, congruência na vida, acreditar e viver a verdade que você carrega. Carrega. Débora, então Baraque chama a Débora para estar junto na batalha e ela não hesita em não ir, ela vai. Ela aceita prontamente e com confiança. Ela falou, certamente eu vou. Ela não de tupia, não, eu falei para você ir, mas eu não vou, não. Ela fala, eu vou nessa batalha. Ou seja, ela coloca a sua vida para se mover alinhada à profecia que ela liberou. Ela libera uma profecia e ela coloca a sua vida para mover debaixo dessa profecia. Ela tinha convicção que Deus tinha falado e que Deus iria cumprir. O que isso tem a ver comigo e com você? Que Deus usa quem não apenas fala dele, mas quem se move naquilo que acredita. Porque muita gente anuncia uma verdade que não vive. Muita gente anuncia uma verdade que não vive. Muita gente prega uma coisa e vive outras. Tem gente que fala de oração, não, tem que orar mesmo, mas ele não ora. Não, vamos orar para o fulano de tal, estou ajudando o senhor em oração, mas ele não ora. Ou seja, uma pessoa como essa nunca será a resposta, nunca será um instrumento de Deus, pessoa comum para feitos extraordinários. Porque pessoas comuns que se tornam instrumentos de Deus para realizar feitos extraordinários na história são pessoas que são congruentes, que carrega no corpo aquilo que acredita. Então muita gente prega uma coisa e vive outra. Muita gente fala, realmente, meus filhos, você tem que andar em santidade, você não pode fazer isso, mas não vive. Né? Fala para o filho uma coisa e vive outra. Né? Tem gente que fala de honra, não, temos que honrar mesmo as pessoas, as autoridades, mas desonra, falando mal nos bastidores. Tem muita gente que fala de amor, não, tem que amar, o mundo está com pouco amor, papapá, mas carrega ódio no coração pelos parentes, carrega ódio por gente que talvez fez mal para você, carrega ódio por gente que às vezes fez algo
te feriu na igreja. Tem gente que fala de profetizar a vida. Vamos profetizar a vida, vamos falar de coisas boas, mas carrega fofoca no dia a dia, nas conversas do Instagram, naquilo que segue. Tem gente que fala de comunhão. Não, gente, tem que viver unido, a família tem que ser mais unida, mas por onde ela passa, ela promove confusão, ela lança uma palavra, ela lança contenda, ela lança uma divisão, ela lança uma rebelião, ela lança conflitos, ela lança... Meu Deus! Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. O que o Senhor está à procura, como eu sempre tenho dito, são sermões em sapatos. Deus está à procura de sermões em sapatos, de pregações que andam pelas ruas, pessoas que carregam aquilo que acreditam de fato e que vivem na palavra. A gente precisa ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Tem pessoas que nunca ao redor de você vão pegar uma Bíblia para ler, mas elas vão ler a Bíblia através da sua vida, porque você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Você carrega a presença de Deus, você carrega o amor de Deus, você carrega os princípios da palavra de Deus, você carrega os frutos do Espírito. Então nós precisamos ser sermões, pregações em sapatos nessa terra. Chega de sermos pessoas que ouvem um belo sermão e se emocionam no culto, mas que na segunda-feira abre a sua boca para viver uma realidade e move os seus pés, os seus olhos para viver uma realidade diametralmente oposta àquilo que ouviu e recebeu. Sermões em sapatos. Amém, Douglas? Essa palavra serve para todos os pilares da vida, exatamente. Exatamente, Laura, precisamos ser a Bíblia que muitos descrentes lerão. Então eu quero declarar que as pessoas vão ver Cristo na sua vida, e através de você, pelas conversas, não pela Bíblia que você carrega, mas pela Bíblia que você vive. As pessoas vão ver Cristo em você, não pela Bíblia que você carrega, mas pela Bíblia que você vive. Não pela Bíblia que você carrega externamente, mas pela Bíblia que você carrega no seu coração e vive. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. Para a gente finalizar, anotou as marcas da graça que fazem com que pessoas comuns se tornem respostas, instrumentos de Deus dessa geração? Anotou aí? Intimidade com Deus, congruência na vida. Terceiro, espiritualidade na prática. Anotou o terceiro? Vou falar agora os dois últimos e a gente encerra, o nosso horário já deu também. Intimidade com Deus, congruência na vida, espiritualidade na prática. O que é isso? O texto diz que essa mulher, Débora, ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Ela era juíza, profeta, casada e que atendia as pessoas, dava conselho às pessoas debaixo da palmeira, que recebeu até o seu nome, debaixo da palmeira de Débora. Debaixo da palmeira de Débora. Ou seja, todos os dias, pessoas com situações difíceis chegavam próximo dessa pessoa, chegava próxima de Débora. E Débora não tinha medo de se envolver com os problemas das pessoas. O que isso me ensina? Que a espiritualidade de Débora não era meramente contemplativa. Né? Aquela pessoa, não, estou aqui orando, mas ela é uma espiritualidade que levava a pessoa a se preocupar em servir pessoas. Então não adianta a gente viver uma espiritualidade que não se encarna, que a gente não se torna prática na vida. É você ter intimidade com Deus, não para você ser melhor. Ah, eu sou mais espiritual do que o outro. Não, você não vai ter intimidade com Deus para ser melhor do que ninguém. Você vai ter intimidade com Deus para servir melhor pessoas. Para servir melhor pessoas. Muito obrigado, pessoal, aqui colocando aqui o resumo. Ó. A Ângela, a Daniele, e vai anotando aí vocês. A gente está encerrando aqui. Então, que Deus continue levantando Déboras dessa geração. Mulheres e homens que vão se preocupar com os problemas dessa geração e servir essa geração. Como eu disse, ser resposta e não problema na vida das pessoas. Então uma pessoa que é cheia do Espírito não consegue ficar parada. Eu falei no domingo agora, né? Falei no domingo agora, gente, nós não fomos chamados para ser um poste. Nós precisamos nos mover, servir,
mover no reino de Deus. Então uma espiritualidade, vive espiritualidade na prática eu recebo, eu não sou um obeso espiritual. Então se você talvez é uma pessoa que vai lá, recebe lá de Deus na igreja, mas não se move, não se envolve, não serve, você está vivendo uma espiritualidade de fachada e não uma espiritualidade verdadeira. Porque uma vida espiritual verdadeira, uma fé verdadeira, ela vem seguida de obras. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Quem é salvo, serve. Não, o servir não compra a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o servir pessoas, o servir no reino não compra a minha salvação, porque eu sou salvo pela graça. Mas o servir pessoas e servir no reino é um resultado da minha salvação. Quem é salvo, serve. Então, se você hoje deseja ser esse instrumento de Deus, essa resposta de Deus, para viver os feitos extraordinários de Deus, você precisa entender, eu preciso me mover dentro daquilo que eu creio, eu preciso servir nas esferas que Deus tem me colocado, nas esferas que Deus tem me colocado. Então, Débora é uma pessoa ativa, ela se envolvia com os problemas, e ela se envolvia com os problemas das pessoas, não era para poder fofocar dos problemas ou para aumentar os problemas, mas é para ser resposta de Deus. Então, seja resposta de Deus. Quem é salvo, serve. E o último, sabedoria dos céus. Glória a Deus por essas lives. Há 4 anos atrás ouvi uma palavra vinda desse grupo 71 e desde então vivo uma vida com Jesus. Uau, glória a Deus, Mateus. Servi vivendo o amor de Deus. Abandonei as práticas homossexuais. Olha aqui, gente, que forte a coragem, né, e ter aqui a sensibilidade de compartilhar um testemunho. Que bênção, nós estamos caminhando há 4 anos aqui praticamente semanalmente nas lives e que lindo, fico muito feliz em ver o cuidado de Deus, a ação de Deus, porque isso não tem a ver com, obviamente, com nada do pastor Bruno, tem a ver com a palavra de Deus que transforma, é a voz de Deus, gente, a voz de Deus é poderosa, ela muda realidades, ela muda vidas, ela muda pessoas. Olha aí o testemunho do Mateus, colocar aqui, eu vou fixar para que seja uma inspiração para você ver que o nosso Deus pode mudar qualquer realidade, que Deus, Ele tem poder para fazer aquilo que nós nem imaginamos, e que essa palavra dessa manhã venha como um aguilhão no seu coração, venha como uma resposta de Deus para a sua vida, venha como direcionamento para a sua casa, no nome de Jesus. Então, 4 marcas da graça de Deus na vida de pessoas comuns que só se tornam instrumentos de Deus para viver o extraordinário nessa história, na história. Intimidade com Deus, intimidade, discernir a voz de Deus, congruência na vida, acredita e vive a verdade que carrega, é sermão e sapato, espiritualidade na prática, se movimenta para servir, se envolve nos problemas das pessoas para ser um instrumento de Deus, e não para poder ficar fofocando, para ser resposta de Deus ali para a vida das pessoas. E 4, sabedoria dos céus, porque essa mulher era uma juíza, o texto diz, ela atendia debaixo da palmeira de Débora ali, ela era uma juíza, ou seja, essa mulher ela tinha sabedoria. A juíza naquela época, o termo juíza, dentro do contexto bíblico, era aquela pessoa que decidia controvérsias, pessoas que discriminam ali entre pessoas nas questões civis, de discriminar, de resolver políticas, domésticas, religiosas. Então, Débora era uma conselheira, ela tinha discernimento para dar soluções. Então, hoje tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Os casamentos hoje, eles se desintegram, não é por falta de recursos financeiros, mas é por falta de sabedoria. Se às vezes passa uma crise na vida financeira, falta sabedoria para se unir. Começa um degladiar contra o outro, um atacar o outro, em vez de se unir para ser resposta. Para com isso, gente. Briga, casal vai brigando, um dos índices mais violentos de divórcio hoje é por causa de questão financeira. Uma crise financeira, um problema financeiro, não é oportunidade para divorciar, mas para se fortalecer. Vamos juntos dar a volta por cima. O que eu posso melhorar? O que você pode melhorar? Nós vamos juntos dar a volta por cima. Sabedoria dos céus. Então tem muita gente que tem conhecimento, mas falta sabedoria, né? Casamentos, igrejas
ambiente de trabalho, amizades, pessoas estão se desintegrando por causa de falta de sabedoria. Sabedoria é o quê? É o uso correto do conhecimento. O que é sabedoria? O uso correto do conhecimento. Isso é sabedoria. Eu gosto muito de uma analogia, e agora eu vou finalizar, porque eu tinha muito tempo que eu não fazia live, né, gente? Eu acabando empolgando aqui, fazer mais do que o normal, mais tempo do que o normal. Eu gosto muito de uma analogia que fala que entre conhecimento e sabedoria, e eu finalizo com isso. Inclusive na plataforma do Clube 71, onde nós temos mais de 200 videoaulas lá, temos várias pessoas aqui que fazem parte do Clube 71 há muitos anos com a gente ali, né? Nessa plataforma. Lá tem uma série só sobre sabedoria. Só sobre sabedoria, como ter sabedoria, como adquirir sabedoria. E uma das analogias que eu acho bem interessante sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria é que conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocá-lo na salada de frutas. Guarde isso. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. O que é isso? É o uso correto do conhecimento. Pessoal perguntando aqui, como faz para participar do Clube 71? Gente, nós não estamos com um link aberto lá no Instagram, mas me manda no direct que eu peço o pessoal para poder mandar exclusivamente para vocês. Nós temos já o grupo lá, um grupo que faz parte dessa plataforma do Clube 71, que alimenta dessas lives, dessas videoaulas, que é uma bênção, tem sobre vida espiritual, vida de oração, sobre sabedoria, sobre fruto do Espírito, sobre liderança, sobre vida emocional, emoções inteligentes. Várias séries de videoaulas e lives que nós temos lá, inclusive essa que a gente edita e manda para lá, né? Nós temos várias lá. Então, se você quer fazer parte da plataforma, o link não está disponível na bio do meu Instagram mais. Mas eu posso te mandar lá um link do checkout lá no direct. Eu peço o pessoal para enviar aí. Para você que está aqui na live e deseja, nós vamos mandar específico lá para você. Então, voltando aqui, só respondendo as perguntas aqui com a Débora, como faz parte, como faz para participar do Clube 71. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Então, sabedoria dos céus. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. É o que eu sei da palavra, eu aplico na vida. Amém? Quais dessas 4 marcas da graça de Deus na sua vida precisa de mais ênfase, que você precisa dedicar? Intimidade com Deus, precisa alinhar. Congruência na vida, espiritualidade na prática, sabedoria divina. Intimidade com Deus, congruência na vida, espiritualidade na prática, sabedoria divina. Sabedoria dos céus. Quais dessas 4 marcas? E que nós sejamos resposta de Deus por onde o Senhor nos plantar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Te louvo pela vida dessas centenas de pessoas que aqui estão, disponibilizando o seu tempo tão precioso, mas através dessa decisão, declarando ao Senhor o quanto que ouvir a tua voz é importante na vida delas. Elas poderiam estar ouvindo qualquer outra coisa, diante de tantos bombardeios que nós temos de informações hoje, as lives, ó Deus, nos canais, ó Deus, de mídias sociais, no YouTube, mas os teus filhos estão parando aqui para ouvir a voz do Senhor através da tua palavra ministrada. Que o Senhor, ó Deus, venha cravar essa palavra no nosso coração e que possamos ser como Débora, pessoas comuns, que não, às vezes nós não temos ali um título, um cargo, não somos famosos diante da terra, mas conhecidos nos céus, porque temos intimidade com o Senhor, congruência na vida, espiritualidade na prática e sabedoria divina. Que essas marcas da graça do Senhor estejam na nossa vida para que possamos ser resposta, como foi Débora, para uma nação e para uma geração. Que pessoas que estão aqui sejam respostas para o casamento. Pessoas que estejam aqui sejam respostas para a unidade da família. Que pessoas que estão aqui nessa manhã sejam respostas para o ministério em que elas exercem na igreja. Que pessoas que estão aqui sejam respostas para o ambiente de trabalho que está vivendo ali, resposta para solucionar, como José foi resposta, como Neemias foi resposta, como Moisés foi uma resposta,
como Débora foi uma resposta. Que o Senhor levante, ó Deus, cada um de nós como resposta, solucionadores de problemas e não criadores de confusão nessa geração, para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Estava morrendo de saudade e é muito bom estar com vocês aqui, né, de volta às nossas terças e quintas. Compartilhe para mais pessoas, faça um print, pega uma frase, coloque essas 4 marcas aqui, ó, lá nos seus stories para abençoar mais gente. Coloca lá, ó, aqui, ó, a Daniele fez um resumo para gente. Pega esse resumo aqui da Daniele, né, e ali, eu só abri e falei, olha ali, essa palavra falou comigo. Uma frase que fez sentido para você, coloca lá nos seus stories, né? Pode me marcar, eu vou repostar para mais pessoas serem abençoadas e vamos juntos ser resposta, instrumento de Deus, boca de Deus dessa geração. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e até terça-feira nas nossas lives aqui. Um grande abraço. Vou publicar lá essa live no feed e você fica à vontade para poder compartilhar, comentar. Coloca um comentário lá de algo que fez sentido, por que foi bênção para a sua vida. Eu tenho certeza que as pessoas que passarem por ali vão ser abençoadas através do seu comentário, daquilo que Deus colocou de impressão no seu coração. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.